Malaquias 2:17. O texto diz assim: Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Só esse versículo, tá? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós louvamos a Ti, Jesus, nós bendizemos a Ti. Primeiro porque nós temos o privilégio de estarmos reunidos na Tua presença, Senhor. Nós podemos aqui clamar a Ti, buscar a Ti, Senhor, apresentar ao Senhor as nossas súplicas, as nossas petições diante do Teu altar. Nós temos o privilégio, Senhor, de poder adorar o Senhor de maneira tão livre, Pai, como nós temos aqui. E também nós temos o privilégio de aprender com a Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Moramos num país, Senhor, em que ainda nós temos essa liberdade, Senhor, meu Deus, Pai, de podermos prestar a Ti o nosso culto de maneira muito livre, Senhor, meu Deus, e nós somos gratos por isso, Senhor. E pedimos ao Senhor que, de fato, o Senhor nos ajude, Pai, nesse momento, a aproveitar esses privilégios todos, Pai, e que o Senhor, de fato, possa falar ao nosso coração, alcançar o nosso coração através da Tua palavra, no nome de Jesus. Pai, ministre a nós, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, como eu disse no começo, essa divisão da Bíblia em capítulos, versículos, ela ajuda muito, mas tem hora que ela dificulta um pouquinho. Esse versículo 17 deveria estar no início do capítulo 3, porque esse versículo aqui, junto com os 5 primeiros versículos de Malaquias 3, formam uma seção, tá? Aqui há uma pergunta, na verdade, há uma acusação levantada contra Deus, e os 5 primeiros versículos de Malaquias 3 respondem a essa acusação que é feita contra o Senhor, tá? Mas hoje eu vou lidar apenas com ele porque esse é um texto muito importante, queridos, que traz a nós, igreja, algumas verdades que a gente deve atentar, sabe? Eu acredito que, como igreja, tem alguns textos bíblicos que são assim de fundamental importância para nós, porque esse texto retrata, querido, a vida espiritual de um povo em que eles caíram num poço de cinismo, de incredulidade, e que talvez em nenhum outro lugar ele é refletido tão claramente como aqui, sabe? A acusação feita ao Senhor nesse texto reflete um povo com um coração completamente longe do Senhor, distante do Senhor, tá? Num coração endurecido, um coração que já perdeu até mesmo o temor de Deus. E é por isso que é um texto assim tão importante para a realidade da igreja, porque nós ensinamos, irmãos, a igreja o tempo todo, nós oramos pela igreja o tempo todo, no sentido de que Deus nos atraia para Ele, sabe? Que Ele capture o nosso coração de maneira que a gente possa viver mais perto dEle cada vez mais. Porque é da vida cristã, queridos, é da vida cristã o viver em comunhão com Deus. E quando o homem perde a comunhão com Deus, seja lá por que motivo foi, né? Quando ele perde a comunhão com Deus, quando ele começa a se afastar do Senhor, o coração dele volta, sabe, a hábitos antigos, né? Volta a pensar coisa que não pensava antes, a começar a imaginar coisa que não imaginava antes. E se o homem não tiver o cuidado, querido, de perceber essa mudança, de que o seu coração está se afastando do Senhor e ele está voltando a um estilo de vida que ele tinha antes de conhecer a Cristo, é capaz de ele mergulhar num poço sem fundo, sabe? E esse texto traz um pouco dessa realidade. Então eu quero convidar você para que a gente entenda bem a situação aqui, querido, dos judeus em relação a esses versículos, tá? A quem o profeta está dirigindo esse texto. Muitos estudiosos dizem que os contemporâneos de Malaquias,
eles levantam aqui aquela velha questão da teodiceia, né? Se Deus é justo, então por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Esse problema ele é retratado nas Escrituras em vários lugares, sabia? Essa coisa de que há um questionamento com relação à justiça de Deus e se Ele é justo e poderoso, por que Ele permite tantos males no mundo, por que Ele permite que o justo sofra e o perverso prospere. Isso é retratado, eu vou só te mostrar isso, querido, porque esse é um tema que perpassa as Escrituras, sabe? Quando você vai para o Salmo 73, por exemplo, nós temos um caso como esse. Olha o texto, eu vou ler com vocês porque eu acho que fica melhor quando a gente lê, apenas falar para mim não é suficiente. Ouça as palavras de Asaf nesse texto. Ele diz assim, olha, certamente é verdade que Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm coração puro. Ele está fazendo uma afirmação categórica, Deus é bom para essas pessoas. Mas, quanto a mim, quase tropecei e caí. E por que foi que ele quase tropeçou e caiu? Ele vai explicar. Por pouco não abandonei o caminho certo, pois tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. Para eles, a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde, estão sempre fortes, eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições dos outros homens. E ele começa a descrever. Quando chega lá no versículo 12, ele diz assim, vejam bem o que acontece com os maus. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam a cada dia. Aí ele faz uma pergunta, olhando para a prosperidade dos ímpios e para a sua própria vida e para a sua dedicação ao Senhor, ele faz uma pergunta, será que foi à toa que eu me esforcei para manter um coração puro e ter as mãos limpas de pecado? Porque esse é um problema sério que o cristão lida, queridos, de vez em quando. Ele está se esforçando para viver a vida cristã, ele está buscando ao Senhor, ele está se consagrando ao Senhor, ele está obedecendo a palavra. E a despeito de toda a dedicação e toda a consagração dele ao Senhor, ele olha para pessoas ao seu redor que estão vivendo na impiedade e, no entanto, estão prosperando, estão bem de vida. E aí é quando o homem entra no dilema, sabe? E começa a questionar a justiça de Deus. Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não se importa de eu, um homem de Deus, e de me esforçar para viver uma vida agradável a Ele, no entanto, Ele permitir tanta luta, tanto sofrimento, enquanto que o cara lá não se importa com o Senhor, não está nem aí para Deus e vive da forma como vive. Mas não só o salmista lidou com isso, tá? Ele vai dizer que no caso dele aqui, quando ele entrou no templo do Senhor, e Deus deu a ele a graça de perceber o fim dessas pessoas, aí a confusão acabou. Mas é um texto bom para pregação depois, tá? Quando você chega lá em Jeremias, você vai encontrar algo muito semelhante, queridos. Muito semelhante. Jeremias 12, a partir do versículo 1, diz assim, meu Deus, o Senhor sempre age com justiça quando eu levo algum problema à sua presença. Agora eu quero fazer uma queixa. Por que as pessoas más e desonestas sobem na vida e ficam ricas? Porque os falsos e pecadores vivem felizes e tranquilos. O Senhor planta essa gente. Eu quero que você entenda uma coisa, querido, que na mentalidade do judeu, judaica, a riqueza era sinônimo de favor de Deus. Então, se essas pessoas estão prosperando, é porque Deus, de alguma forma, está sendo favorável a elas, tá? É por isso que Jeremias vai dizer aqui, olha, o Senhor planta essa gente, ela cria raízes e enriquece. Seus lucros aumentam a cada dia. Eles dizem, graças a Deus, mas é tudo da boca para fora. No fundo do coração, não dão importância ao Senhor. Mas veja o que acontece comigo, pobre e desprezado. O Senhor conhece bem o meu coração, sabe como eu o amo. Ó Deus, leve embora esse povo como ovelhas indo para o matadouro. Dê a ele um fim terrível, ou um castigo terrível. Se percebe novamente, Jeremias está olhando as pessoas ricas, né? E se você lê o livro, você deve ter uma noção do que é colocado aqui. Ele está vendo um rei ímpio, está vendo uma liderança ímpia, perversa, maligna, no entanto eles estão bem de saúde, enquanto que o profeta está sofrendo. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Poucos profetas sofreram tanto quanto Jeremias, entende? Então ele olha para a realidade dessas pessoas, a quem ele está condenando pela palavra do Senhor, mas no entanto elas são prósperas.
e ele olha para a sua vida, que está a serviço do Senhor, e a vida dele é uma miséria completa, tá? Um infortúnio completo. Então ele se queixa diante do Senhor. Você vai encontrar a mesma coisa, e eu paro aqui, tá bom? Mas tem mais texto. Mas eu paro aqui. Em Abacuque você vai encontrar algo parecido. Abacuque, no capítulo 1 também, a partir do versículo 2, está escrito assim: ó Senhor, quanto tempo ainda eu vou ter que pedir ajuda antes do Senhor me escutar? Eu grito ao Senhor, mas grito em vão. Não recebo resposta. Socorro, assassinato é o meu grito, mas ninguém aparece para socorrer. Será que eu tenho de assistir todo esse pecado e toda essa tristeza à minha volta para sempre? Para qualquer lugar que eu olhe, existe violência e chantagem. Homens que dão a vida por uma discussão e uma briga. A lei não é cumprida. E nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos do que os justos. O que manda é o dinheiro dado por fora e a desonestidade. Você percebe que eu estou lendo traduções, querido, que diferem um pouquinho, né? Irmãos, eu gosto dessas coisas, dessas traduções, porque elas colocam alguns elementos no texto, né, que nessas traduções mais convencionais não vai aparecer, mas que dá realmente um norte do que está acontecendo. No caso de Abacuque, também é a mesma coisa, sabe? Homens violentos, homens malvados, perversos, que estão fazendo as coisas, né, de forma muito maligna, e que quando são levados aos tribunais, eles não são acusados nem julgados. Por quê? Porque tem dinheiro, né? Porque subornam os juízes. E aí, mais uma vez, é destacado essa questão da perversidade, e junto com a perversidade, a prosperidade. E, no entanto, pessoas pobres, tementes a Deus, estão sofrendo. É algo semelhante com o que nós estávamos ministrando no livro, nós estamos ministrando, na verdade, no livro de Tiago, lá nas células. Bom, esse é o dilema, sabe? Por que um Deus justo, tá, permite que ímpios prosperem, enquanto que aqueles que o amam, né, que amam a Deus, estão sofrendo? Agora, esse é o problema. No entanto, querido, essa é uma dúvida, tá? E é um questionamento que acontece entre os fiéis, aqueles que amam ao Senhor em tempos de angústia, tá? E o problema aqui no texto que nós estamos estudando é que as pessoas a quem o profeta está se referindo, eles estavam longe de ser tidos como os fiéis tementes ao Senhor, tá? Na verdade, essas pessoas aqui, e essa é uma característica bem interessante do livro de Malaquias, é que a nação quase que como um todo, tá? Havia sim algumas pessoas justas, nós vamos citar isso mais para frente, mas a nação quase que como um todo, elas estavam vivendo em desobediência ao Senhor. E elas não estavam, obrigado, meu filho, elas não estavam perplexas por causa do sofrimento. Na verdade, querido, essas pessoas viviam de maneira desobediente e achavam que isso não fazia diferença, porque para eles Deus estava completamente ausente e não fazia nada. É por isso a acusação. A acusação se dá exatamente por isso, tá? Quando eles perguntam onde está o Deus da justiça, eles estão expressando dúvida ou de que Deus realmente exista. Eles estão expressando dúvida de que Deus realmente se importe com eles ou que Deus tem algum envolvimento. Esse povo está tão distante de Deus que eles questionam ou até menosprezam a existência de Deus, sabe, queridos? Então, o texto que nós estamos estudando aqui, nós não estamos aqui tratando aqui de pessoas tementes a Deus que estão angustiadas e por causa disso elas estão questionando com sinceridade de coração o caos em que eles estavam vivendo, tá? Caos social aqui, caos econômico, religioso, político. Não é essa a situação, querida. Não é essa, tá? Quando esse povo levanta essas questões aqui, há algo na mente dele, no coração deles, que refletem pessoas muito, mas muito distantes de Deus. Pessoas que um dia temeram ao Senhor, mas que estão muito distantes de Deus. Olha o texto mais uma vez, irmãos. Mas vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. Percebe o que o profeta está dizendo? Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? E aí a resposta vem. Vocês cansam o Senhor ao dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos de Deus. Percebe a acusação aqui? Aqueles que fazem o mal são tidos por bons aos olhos de Deus. E ele diz mais, é desses que o Senhor se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Isso são acusações feitas pelo povo de Deus
ao seu próprio Deus. A palavra aqui, queridos, hebraica, para cansar ou enfadar, dependendo da sua tradução, tá? Ela está relacionada aqui à exaustão física por trabalho árduo. É aquele camarada, eu não sei se alguém aqui já foi da roça, já trabalhou na roça. Irmãos, sabe o que é um dia todinho pegado no batente, na roça? É um negócio árduo, sabe? A tarefa é muito árdua. Eu lembro de uma época na minha vida que eu acordava às 5 horas da manhã, mas o meu irmão que já faleceu, nós montávamos numa bicicleta, pedalávamos 45 minutos para chegar no interior, na roça, onde o meu pai já estava. Nós trabalhávamos o dia todinho na roça. 5 horas da tarde nós parávamos de serviço na roça, ia no riacho, tomava um banho, montava na bicicleta novamente para chegar em casa às 6h40 para estar às 7h15 na escola. Quando a gente chegava na escola, querido, nós estava moído, quase sem cabeça para mais nada, porque passou o dia todinho na roça, num solzão quente, sabe? E aí quando você chega à noite, você está ali arrebentado. É essa a ideia, esse cansaço, essa exaustão física. Só que aqui o profeta aplica essa palavra a Deus. Deus está cansado, Deus está exausto por causa das palavras do povo, sabe? E sabe o pior aqui, querido? O pior aqui é que o que estava exaurindo o Senhor, o que estava causando essa exaustão ao Senhor, eram as reclamações e as acusações que o povo fazia para com Deus. A ideia é mais ou menos essa: por que Deus não cumpre a sua promessa a Israel e executa vingança contra o nosso inimigo? Era isso que movia o coração. Eles estavam incrédulos porque eles esperavam que o Senhor fosse fazer aquilo que havia. Eu vou citar mais para frente, que vou citar uma palavra lá em Ezequiel a respeito das promessas que haviam sobre a nação de Israel quando eles retornassem do cativeiro. Essas pessoas estavam esperando isso e nada acontecia. Então a dureza de coração na vida deles foi tomando de conta da vida, dos sacerdotes ao irmãozinho lá. Todo mundo foi ficando cínico em relação a isso. Por quê? Porque eles esperaram por uma promessa que ela não se cumpria. Eu vou falar disso mais para frente. Então aqui nós não temos a queixa de um homem, querido, piedoso, que está aflito com a situação do povo de Deus. Não é, irmãos. Nós temos aqui a queixa de algumas pessoas que estão frustradas com Deus e, ao invés de... Eu estou lembrando porque nós estamos ministrando isso nas células, né? Na tribulação, ao invés de se achegar ao Senhor, de confiar no Senhor, eles se tornaram cínicos na sua fé. Eles praticamente abandonaram a sua fé. Você vê aqui, Malaquias 1, as pessoas estão levando para Deus qualquer coisa, eles não se importam mais. Eles querem manter o culto, mas não querem mais celebrar o culto como Deus ordena que se celebre. Ao invés de levar os animais que Deus requer que seja levado, eles estão levando qualquer coisa. E os sacerdotes também estão do mesmo jeito, não se importam mais, porque eles eram representantes de Deus, né? E os responsáveis por instruir o povo, mas eles estão aceitando qualquer coisa também. Então está aí o povo vivendo aí um culto fajuto, um culto que Deus chega a dizer, irmãos, é uma das coisas mais espantosas do livro de Malaquias, quem dera houvesse entre vocês sacerdotes alguém que fechasse as portas do templo e cessasse com o culto. Deus está tão triste, sabe, com o culto que está sendo oferecido, que ele prefere usando essa expressão, prefere que a igreja seja fechada, na verdade. Você chega no capítulo 2, você vai encontrar a mesma coisa. Começando dos sacerdotes, todo mundo é infiel, sabe? O homem está abandonando a sua esposa, trocando a sua esposa por uma mulher estranha, uma cananita, sei lá, uma asdodita, uma mulher dessas aí. Então eles estão largando as suas esposas e ficando com outras mulheres. Quando você chega no capítulo 3, você vai perceber, eles não estão mais levando os seus dízimos e ofertas para o culto. Eles vão dizer assim, olha, é melhor, Deus se agrada mais com quem está vivendo no pecado do que com quem realmente se importa em servir. As pessoas perderam o temor, perderam a noção, querido. Eles estão vivendo uma espiritualidade que não é mais espiritualidade, irmãos. Eles perderam completamente a razão de ser, tá? Como o povo de Deus. Olha o texto mais uma vez, querido. Vocês estão cansando ou enfadando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Depois que
o profeta aqui acusa os seus contemporâneos, querido, de estarem cansando a Deus com as suas palavras, vem a resposta do povo. Mas não, no que nós estamos cansando a Deus? É por isso que eu digo, na minha opinião, essa é uma pergunta cínica, sabe? Eles tinham consciência da situação que estavam vivendo, mas agem de maneira muito desdenhosa, muito desrespeitosa para com o Senhor. Só que quando eles fazem isso, eles abrem espaço então para que haja uma resposta. Aí o profeta vai responder ele. Eles perguntam: no que é que nós estamos cansando ao Senhor? E o profeta diz: vocês estão cansando ao Senhor ao dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? A resposta a essa acusação, querido, aqui, que é feita ao Senhor, vai ser respondida por Deus no capítulo 3. Isso vai ficar na semana que vem. Aqui o profeta está respondendo apenas a pergunta que eles perguntaram assim: Senhor, mas no que nós estamos cansando o Senhor? Para mim é uma resposta cínica, tá? Desdenhosa. E o profeta vai dizer: olha, vocês estão acusando o Senhor, estão enfadando o Senhor nisso. Tá? O Hernando Dias Lopes coloca aqui uma coisa interessante. Ele diz aqui que nesses versículos tem 3 acusações muito sérias a respeito de Deus. Tá? E aí eu vou citar apenas o Hernando Dias Lopes. Primeiro, a acusação de impunidade no julgamento. Olha o que eles dizem: qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor. Essa declaração, queridos, sugere que Deus não apenas deixa de punir os ímpios, mas que Ele os considera justos. Assim, pensando dessa forma, eles insinuam que Deus falha em recompensar o bem e, ao mesmo tempo, Ele favorece o mal. Essa é uma acusação muito séria, irmãos, muito séria. E por que eles fazem isso? Provavelmente, eles estão olhando para a prosperidade das nações vizinhas e comparando a situação das nações vizinhas com a situação que eles estão vivendo. Então, eles fazem, novamente, irmãos, há um pensamento, há uma mentalidade judaica de que, eu estou lendo agora o livro de Jó, né? E a gente vai ver isso muito claramente. Os amigos de Jó chegam para Jó. Quando eles olham para a situação de Jó, eles ficam 7 dias calados, sem falar nada. Mas aí depois eles começam a acusar Jó de que ele passou por tudo aquilo ali por causa de algum pecado. Os filhos morreram por causa de pecado. Jó está passando por aquilo ali por causa de pecado. E ali nós temos um retrato, querido, da mentalidade do judeu. Eu já disse isso aqui em outras pregações. O judeu acreditava que a riqueza na vida de um homem era sinal de favor de Deus. Então, quanto mais rico um homem era, mais favorável Deus estava sendo a ele. Tá? Agora, imagine essa mentalidade. É lógico, querido, eu vou falar disso aqui, da cegueira espiritual envolvida nisso. Mas imagine essa mentalidade governando a vida desse povo. Então, eles estão lá com uma nação que foi trazida do cativeiro, com promessas, mas que as promessas não se cumpriram. Até tiveram tempo assim, né, de algum êxito lá com Esdras, com Neemias, mas agora eles estão vivendo no ostracismo, agora eles estão vivendo uma vida relegada à escravidão, né, sem nenhum tipo de importância, passando por muitas lutas financeiras e tudo mais. Mas eles olham para as nações vizinhas e elas estão prosperando, estão bem, enquanto que eles estão passando por tudo aquilo. Eles não se dão conta de que parte do sofrimento que eles estão atravessando é fruto do próprio pecado deles. Isso é uma coisa interessante, irmãos. Isso é uma coisa bem interessante. Eles estão vivendo tão distante do Senhor, num nível de cegueira espiritual tão grande, que eles não se dão conta do seu próprio pecado. Tudo que eles fazem é olhar a situação da nação. A situação está ruim, está terrível. E eles olham para as nações vizinhas e elas estão bem. Então eles agem da forma como agem. Deus não pune o pecado. Deus é um Deus que não julga, né, justamente, não julga corretamente. Essa acusação que é feita aqui, na verdade, com relação a Deus. A segunda acusação, querido, tem a ver com o caráter de Deus. Eles acusam Deus de ser corrupto no seu caráter. Irmãos, isso é uma acusação muito séria. Eles dizem, desses e desses é que ele se agrada. Não só Deus não pune, como se agrada nessas pessoas. Aqui, queridos, eles atacam diretamente a santidade de Deus, acusando o Senhor de se deleitar no pecado e de se agradar dos pecadores,
como se ele fosse conivente com a iniquidade. Você percebe aqui, querido, que há um nível aqui de cegueira espiritual, há um nível aqui de afastamento do homem de Deus, que eles são capazes de apontar o dedo para Deus e dizer que Deus se agrada de pessoas ímpias, de que Deus tem prazer em pessoas ímpias, de que Deus não pune porque Ele tem prazer nelas, e acaba esquecendo toda a história do povo de Israel, querido. A lei que foi dada por meio de Moisés e todos os princípios morais e espirituais que foram ensinados, isso é tudo relegado ao esquecimento, e agora eles estão apontando o dedo para Deus e culpando Deus, acusando Deus de ser conivente com a iniquidade, com o pecado. Eu queria que vocês entendessem, irmãos, porque nós estamos falando aqui de um nível de loucura, querido, que o homem pode chegar quando ele se afasta do Senhor, que é uma coisa assustadora. Eles se achavam merecedores do favor de Deus, mas eles não desfrutavam desse favor. E por causa disso, agora eles acusam o Senhor, sabe, de beneficiar aqueles que eles acham que estão desfrutando desse favor. A ideia é, nós somos o povo de Deus, nós temos o templo foi reconstruído, nós merecemos o favor de Deus, e, no entanto, nós não temos nada. Mas as nações vizinhas estão desfrutando de paz e de prosperidade. Eles acusam o Senhor. Outra acusação que é feita contra o Senhor, diz aqui o Hernandes Lopes, é de inatividade na providência. É o famoso texto aqui, olha, onde está o Deus do juízo? Com essa pergunta, querido, eles insinuam que Deus está omisso na história, está tardando em agir contra o mal. É como se Deus fizesse vista grossa para o mal que campeia no mundo. Alguém disse aqui, irmãos, que o verdadeiro sentido dessa pergunta aqui é: onde está a prova de que existe alguma mão divina dirigindo os negócios humanos? Então, eles estão aqui, de certa forma, não só acusando Deus de ser omisso, mas eles estão, na verdade, zombando de Deus. Eles estão zombando. A pergunta que a gente faz é: o que foi que levou esse povo, né, a agir dessa maneira? Como foi que eles chegaram nesse nível de espiritualidade tão vergonhosa? E a resposta, querido, quando eu fiz a pergunta aqui, eu estava lembrando que na primeira mensagem que eu preguei sobre Malaquias, quando eu fui traçar o pano de fundo da mensagem, né, eu tinha a resposta para essa pergunta. Aí eu abri a mensagem lá e está aqui. Olha só, querido, é interessante, sabe? Tudo tem um contexto, tudo tem um pano de fundo. Você vê essas pessoas fazendo isso, falando dessa forma, acusando Deus dessa maneira, de maneira desdenhosa, mas o que levou, na verdade? O que levou essas pessoas a esse tipo de concepção, a esse tipo de atitude irreverente, sabe, desdenhosa para com Deus? Isso não acontece do nada, queridos. Isso não é uma coisa que o homem está aqui, ele é crente e amanhã ele está agindo dessa forma. Não. Há um processo na vida dessas pessoas de corrosão espiritual que vai destruindo a fé da pessoa. Me veio uma palavra aqui, mas eu não sei se cairia bem. Olha só. Os judeus tinham voltado do cativeiro extremamente esperançosos. Ao interpretar as promessas de Ezequiel e de Zacarias, né, que eles interpretaram isso como se essa promessa tivesse um cumprimento imediato, na verdade. Muitas dessas pessoas criam numa espécie de era messiânica muito próxima, né, porque Deus havia feito algumas promessas de que quando eles voltassem de lá, algumas coisas aconteceriam. A expectativa deles era de que a nação se encontrava a ponto de recuperar a glória perdida do reino de Davi. O solo ficaria milagrosamente fértil, as cidades populosas, logo surgiria o rei ideal e todas as nações iriam a Jerusalém para servir ao Senhor. Você pode pensar assim, mas pastor, de onde é que eles tiraram isso? De onde é que veio essa ideia? Por que eles chegaram, eles tinham esse pensamento? Quando você vai para Ezequiel, irmãos, isso é interessante, sabe? E na verdade, para quem é estudante da Bíblia, são textos assim que fazem às vezes a mente da gente bugar, realmente. Porque quando você lê o Velho Testamento, os profetas maiores e os menores também, você vai entender que a impressão que você tem é que todas aquelas promessas dizem respeito ao povo quando eles voltaram do cativeiro. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso aqui.
Ezequias é o rei, Ezequiel é o profeta. Ezequiel 36, eu vou ler o versículo 24 e depois nós vamos pular para o 29, tá bom? No 24 diz assim, olha, pois eu os reunirei dentre todas as nações por onde vocês andam espalhados, depois os levarei de volta para a sua própria terra. Percebe? A promessa é, eu vou trazer vocês de volta. Agora, o que vai acontecer quando eu trouxer vocês de volta? Agora, versículo 29. Olha só, irmãos, 29 e 30. Libertarei o meu povo de todas as coisas que o tornavam impuro. Darei a vocês grandes colheitas de trigo. Nunca mais deixarei o meu povo passar fome. Haverá frutos e cereais em grande quantidade. Assim vocês nunca mais passarão vergonha diante de outras nações por causa da fome. Você percebe? E se você pegar lá o texto, e se você pegar o livro de Zacarias, há muitas promessas que quem lê o texto entende que isso vai acontecer quando o povo voltar do cativeiro. Só que eles voltaram, querido. Os anos se passaram. Nada aconteceu. A desilusão se instalou no coração das pessoas. A prosperidade e bênçãos esperadas não se materializaram. Pelo contrário, a vida era dura. As colheitas eram fracas, os parasitas acabavam com as plantas e os frutos eram insatisfatórios. Visto que essas condições persistiram ano após ano e os sonhos, que eles tinham dos velhos tempos não se concretizaram, um espírito de pesada depressão se alojou na comunidade. Os sacerdotes relaxaram no desempenho dos seus deveres e negligenciaram a instrução religiosa concernente ao cargo. Os judeus passaram a reclamar que Deus não os amava ou não se importava com eles. Um espírito de cinismo se espalhou pela população e até os que permaneceram fiéis a Deus começaram a perguntar por quê. Muitos retiveram os dízimos e ofertas. A injustiça social tornou-se comum. O casamento com pagãos vizinhos era praticado livremente. O divórcio virou a ordem do dia enquanto o povo se esqueceu do concerto com Deus. Todo mundo estava disposto a questionar a autoridade e os caminhos. Isso aqui é o pano de fundo do que está acontecendo com esse povo. É uma coisa, querido, que a gente precisa entender. Quando a gente ministra sobre tribulação, quando o Tiago diz que nós devemos nos alegrar na tribulação, não é porque nós somos masoquistas, não é porque, a gente tem algum segredo, é por confiar no Senhor, é por acreditar. Mas também, querido, aqui tem uma coisa que é importante, Se você pega a palavra de Deus e interpreta ela literalmente em todos os aspectos, você pode se frustrar muito com relação a... Eu fico pensando o seguinte, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que bate, se abre. Ao que procura, acha. São promessas. Nós temos essas promessas e tantas outras promessas nas Escrituras. E às vezes a gente ora ao Senhor e ora com muita fé, crendo que aquilo vai se cumprir porque nós estamos... E de repente a gente não vê aquilo que está sendo pedido acontecer. E o tempo passa e as promessas não se cumprem. E às vezes isso leva anos e nada acontece. Qual é a tendência do coração humano? Ou ele se torna cínico, entende? Cínico. Ele passa a tratar as promessas como algo sem importância. Talvez porque é crente e precisa falar delas, mas no coração dele já não há mais fé para isso. Isso vai ser manifestado num comportamento pecaminoso. O temor que a gente tinha vai se esvaecendo, vai sumindo, porque afinal de contas a promessa do Senhor não se cumpriu. Aquilo que Deus disse que ia acontecer se eu fizesse, não aconteceu. Embora eu tenha orado, embora eu tenha pedido. E é nessas horas, querido, que a nossa fé ela é provada de verdade. Irmãos, eu venho pensando e falando aqui e acolá, nós não precisamos de fé para alcançar grandes coisas. Nós precisamos de fé para suportar tempos difíceis. É na hora da angústia que nós mais precisamos de fé. Fé para continuar firme, mesmo tudo dando errado. Mesmo que as promessas não se cumpram, ainda que a gente tenha buscado. Às vezes, querido, estou orando aqui e eu sou assaltado por pensamentos que eu tenho certeza que não são frutos da minha imaginação e nem vêm de Deus. Porque eu tenho orado ao Senhor por uma visitação do Espírito Santo desde antes do retiro em que eu tratei disso. Mas depois do retiro, isso tem sido uma coisa frequente, quase que diária na minha vida, sabe?
Hoje eu tenho 2 horas de oração de manhã e de tarde. Às vezes hoje eu não vim orar de manhã aqui, mas eu orei em casa, entendeu? Então, são 2 horas orando e buscando. E eu praticamente abandonei quase todos os pedidos e eu me concentrei só num: avivamento, batismo com o Espírito Santo. Porque se Deus fizer isso, tudo mais se encaminha, entende? E, no entanto, querido, eu já não sei nem mais quanto tempo tem do retiro para cá. E sabe de uma coisa? A impressão que eu tenho é que quanto mais eu oro, pior é a situação. É uma coisa assustadora, irmão. Quanto mais eu oro, parece que as pessoas estão mais frias, mais distantes, mais indiferentes. E aí aquela vozinha começa a soprar no teu ouvido: não vai dar certo, está perdendo tempo. Irmãos, você tem que ter muita fé para se firmar no Senhor, para se apegar ao Senhor e continuar buscando, e continuar clamando, e continuar diante do Senhor. Porque se você der ouvidos, querido, essa vozinha no teu coração, você vai desistir. Você pode se transformar numa pessoa cínica diante do Senhor. Ora por hábito, mas não ora mais crendo. Até pede, mas o coração está distante do Senhor. Esse é o pano de fundo dessas pessoas, querido. As promessas não se cumpriram. O coração deles se afastaram do Senhor. Eles passaram a mergulhar no pecado. Não há mais uma figura de autoridade no meio do povo. Não há mais um Esdra para chamar o povo mesmo na retranca e consertar a vida das pessoas. Não há mais um Neemias, sabe, para expulsar os falsos sacerdotes do templo. Não há mais uma figura. Não há mais, irmãos. O que nós temos agora é Deus levantando um profeta para tentar chamar o povo, porque o povo está perdido. A nação como um todo quase está perdida. Eu quero que vocês entendam, irmãos. É lógico, nem todo mundo estava nesse nível, sabe? Nem todo mundo estava nessa situação. Mas a maioria deles, com certeza, estavam tão cegos espiritualmente a ponto de permitir que os seus corações levantassem questões completamente desprovidas de fé. As acusações contra Deus, querido, não fazem sentido. Não faz sentido. Ah, pastor, mas realmente não aconteceu. Sim, querido. E é essa a questão, tá? Essa a questão com relação à profecia. Deus não disse que quando eles voltassem isso acontecia. Isso não é literal. Vocês vão voltar e isso vai acontecer. Não é literal. Inclusive, essas profecias relacionadas ao retorno do cativeiro e algumas coisas são profecias que são muito utilizadas pelo pessoal, né? Hoje, falando de hoje ainda, por aquelas pessoas que são... deixa eu tentar lembrar a linha escatológica aqui, querido, com relação a isso. Me deu um branco aqui agora. São pessoas que acreditam que todas as promessas de Deus a Israel como nação se cumprirão ainda, sabe? Se cumprirão. Eles não entendem que essas promessas terão cumprimento espiritual. Eles acham que é literal mesmo. Tudo aquilo que Deus disse a respeito de Israel vai se cumprir literalmente. E aí eles utilizam até essa questão para dizer que isso se cumprirá no milênio, né? Eu estou tentando lembrar a linha escatológica, gente. Me deu um branco aqui agora que... A milenista, pré-milenista, tem 2 tipos de pré-milenismo, eu lembrei. São 2 tipos tem um tipo de pré-milenismo que acredita, sabe, que tudo aquilo que Deus falou a respeito de Israel vai acontecer com a nação de Israel mesmo, e essas promessas se cumprirão no milênio, tá? Mas sim, não eram todos, mas que a maioria das pessoas estavam vivendo distante do Senhor. Olha Malaquias 3, rapidinho, a partir do versículo 14, querido, olha só o que é dito aqui, olha. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. É disso que nós estamos falando, irmãos. É desse tipo de afastamento que nós estamos falando. É inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor, viu? Há um grupo, sim, que temia o Senhor. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês serão, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você percebe? Sim, havia entre o povo algumas pessoas tementes ao Senhor, mas até essas pessoas
pessoas estavam sendo afetadas pelo comportamento da maioria, porque esse era o comportamento da maioria. De que adianta servir a Deus? Foi o que Asaf disse, de que adianta eu me guardar de praticar o mal, né? De que adianta? Enquanto eu estou aqui tentando viver para Deus, tentando agradar a Deus com a minha vida, enquanto eu estou tentando obedecer ao Senhor, há pessoas ímpias que não se importam com o Senhor e que estão prosperando, a vida está de vento em popa para eles. E para mim, que sirva ao Senhor, que tema ao Senhor, que ama ao Senhor, estou aqui passando por maus lençóis. Foi a mesma coisa que disse lá Jeremias, entende? Essa é uma reclamação constante nos lábios de alguns justos. Irmãos, se a gente não tiver cuidado, esse é um comportamento que pode nos alcançar. E tudo isso tem a ver com esperanças frustradas. Essas esperanças frustradas levam o homem ao pecado. O pecado cega eles. E eles não se dão mais conta de que parte do juízo de Deus, parte daquilo que está acontecendo exatamente por causa do pecado no coração deles. Porque eles estão distantes do Senhor. Enquanto estiver distante do Senhor, não há bênção de Deus. Não adianta. Não adianta se queixar do Senhor, não adianta criticar o Senhor, não adianta acusar a Deus. Não vai mudar, querido. Não vai mudar. E aí a gente pergunta assim, irmãos, o que a gente pode aprender com tudo isso? Eu tenho 4 coisas aqui, irmãos. Na verdade, só 3. Muito rapidamente, querido. Primeiro, cuidado com a sua espiritualidade. Irmãos, a gente precisa ter cuidado com a nossa espiritualidade. Precisamos vigiar. Nós não podemos apenas acreditar que está tudo bem. Nós precisamos sondar o coração, irmãos. E sondar profundamente o nosso coração. Esse é o segundo passo, sondar o coração. Comparando o nosso estilo de vida com aquilo das Escrituras. Não adianta apenas dizer, eu sou crente. Eu estou indo para a igreja, está tudo bem comigo. Isso não é suficiente, irmãos. Uma das coisas que mais me espanta com o Novo Testamento, nas cartas de Paulo, é que Paulo, o tempo todo, nós ministramos isso aqui na igreja, ministramos na célula filipense. Tem 4 capítulos, mas em 4 capítulos, por 6 a 7 vezes, Paulo está fazendo testes para ver se as pessoas realmente estão servindo ao Senhor como deveria servir. Há uma preocupação permanente havia no coração do apóstolo, se as pessoas estavam realmente vivendo. Ele vai dizer lá em 2 Coríntios, olha, sonde o coração, não se deixe enganar pelo diabo, ele pode se passar por anjo de luz para enganar vocês, então sonde o coração, compare a sua vida com as Escrituras, veja se você realmente está andando nos caminhos do Senhor. Nós não podemos, querido, é uma coisa, é um cuidado mesmo, porque o que nós temos assim, irmão, o que está em jogo para nós, querido, é a eternidade. O que realmente importa para nós que servimos ao Senhor, porque a nossa fé, sim, ela pode até ser, e é bênção no nosso dia a dia, e o Senhor pode, se quiser, se agradar de nós, se quiser fazer a gente prosperar em alguma área da vida e tudo, mas a nossa fé, ela não é dada para essas coisas, sabe? Isso é apenas uma espécie de bônus que o Senhor nos dá, na verdade. A nossa fé, querido, tem um alvo. A nossa fé deve ser focada, deve ser vivida o tempo todo pensando na eternidade, não aqui. A minha fé precisa me preparar para a eternidade, para crer no Senhor Jesus Cristo, para confiar nele como meu único Senhor, como meu Salvador. Entende? Eu preciso viver a minha vida focado o tempo todo naquilo que vai na eternidade, naquilo que vai acontecer ainda, não apenas nessa coisa do aqui e agora, querido. Se você tem fé, eu vejo o pessoal nessas igrejas aí, né? A fé deles se manifesta na seguinte forma: eu tinha uma casa, agora eu tenho 2, eu estava endividado, eu paguei minhas contas, e agora eu comprei um carro, comprei uma casa. Parece que ter fé significa apenas você prosperar, mas essa era a mentalidade do judeu, querido, que estava equivocado, na verdade, entende? A nossa fé, querido, é uma fé que nos deve manter firmes no Senhor, independente das circunstâncias. Irmãos, é bom, querido, quando Deus nos abençoa. É bom quando Deus faz a gente prosperar. É uma coisa assim muito prazerosa, sabe? Quando você está vivendo um tempo de crise e você vê o agir de Deus tirando você daquela crise, abrindo as portas, fazendo coisas assim. Mas isso, por melhor que seja, querido, não é isso o centro da vida cristã, não é essa a prioridade da vida cristã, sabe? A verdadeira fé cristã, irmãos, ela nos prepara para a eternidade.
Então eu devo sempre viver a minha vida comparando aquilo que eu estou vivendo hoje, sondando o coração, querido, para conhecer a motivação do meu coração em relação às coisas de Deus. Eu preciso disso constantemente. Uma das coisas que mais tem me ajudado, irmãos, eu estava dizendo para o pessoal lá da Célula Manaim, da El Shaddai e da Adonai, né? Vocês estão orar aqui no templo, querido, assim, é uma coisa, para mim, irmãos, tem sido algo assim muito, muito especial, sabe? Porque é aquele tempo para eu estar a sós com o Senhor, em que eu posso sondar o coração. Eu tenho aqui, eu já disse para vocês, está aqui a lista, quem quiser orar por a lista, ora, tá? Como eu oro 2 vezes por dia, 2 horas por dia, então eu tenho muito tempo para orar, na verdade, né? Eu uso parte desse tempo, querido, para buscar e para focar na minha vida com Deus, na minha relação com Deus, em poder sondar o coração, em poder colocar o coração diante do Senhor e abrir, escancarar o coração diante do Senhor, sem aquela preocupação de ser interrompido por um filho, pela esposa ou alguém em casa me chamando. Aqui é tranquilo, irmãos, você vem e você se abre diante do Senhor. Tem sido assim uma experiência muito, muito, muito prazerosa para mim, irmãos, estar diante do Senhor. Uma das coisas que eu tenho aprendido aqui é que a parte mais difícil da oração é você ficar em silêncio, por incrível que pareça, né? Deveria ser mais fácil. Mas a parte mais difícil da oração é exatamente você silenciar, não dizer nada. Porque nós temos uma mentalidade de que orar é falar. É 1 hora e eu fico 1 hora pedindo diante de Deus. Isso, aquilo. E a gente não para nem um segundo. Eu fui um dia desse, digo, Senhor, hoje eu não vou pedir nada. Hoje eu não vou falar nada. Eu vou apenas ficar em silêncio diante do Senhor. Irmãos, pense na guerra que foi. Ficar 1 hora sem falar nada diante de Deus. Nunca pensei que fosse tão difícil ficar calado diante do Senhor. Porque a nossa natureza é essa, né? A gente vem para diante de Deus, a gente quer falar, quer colocar, quer falar, e quer abrir o coração, e quer pedir. Mas às vezes a gente vem só para silenciar. Tem sido uma experiência muito interessante. Sonde o coração, querido. Sonde o coração. Uma das coisas mais importantes da nossa caminhada, irmãos, é sondar o coração. É saber se nós estamos realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus. É ser honesto diante de Deus e perceber e ir para diante do Senhor mesmo e pedir: Deus, dá-me a graça de conhecer a motivação do meu coração. Por que eu faço o que eu faço? Eu tenho tido muito tempo, querido, para estar diante do Senhor aqui e para fazer essas perguntas diante do Senhor, sabe? De tentar alinhar a minha vida com aquilo que diz a palavra. Hoje eu fui surpreendido com um vídeo, irmãos, do pastor Paulo Júnior, e eu fiquei um pouco espantado, chocado, na verdade, porque ele foi, não é que ele foi expulso, ele foi afastado do ministério, né? Por coisas que a gente não considera quase como pecado. Ele disse que aquele estilo dele, muito duro nas mensagens, não era só um estilo do pregador, era um estilo de vida dele. Ele era muito duro com as pessoas, inclusive com a família. E a liderança, o conselho da igreja chamou ele, e ele não, na primeira vez ele não quis dar ouvido, tentou persuadir as pessoas de que aquilo estava errado, né? Mas parece que ele feriu muitas pessoas na igreja onde ele pastoreava. Uma igreja que ele fundou, na verdade. A Igreja Batista do Calvário foi fundada por ele, né? Ele que formou toda a liderança, e agora a liderança chamou ele e tentou corrigir. Ele não aceitou a primeira vez, na segunda vez ele baixou a cabeça, reconheceu os erros, né? Até porque parece que perdeu algumas pessoas, né? Muita gente, na verdade, que se sentiu muito atacada, porque ele disse que aquilo que ele era na pregação, ele era no dia a dia. Então, líderes feridos, membros feridos, magoados, família ferida, e ele foi aconselhado a abandonar o ministério, né? E eu assisti o vídeo, ele confessando aquilo. Ele não justificou em nenhum momento nada, ele não justificou nada, ele só reconheceu o erro, pediu perdão para a igreja, pediu perdão para a liderança da igreja, para a família. E eu fiquei assistindo aquele vídeo, achei aquilo impressionante, querido, impressionante. Porque é exatamente esse o meu último tópico aqui, né? Se a gente vai para diante de Deus, para sondar o coração realmente diante do Senhor, e essa é uma prática que nós deveríamos fazer, tá? Não é para ficar se acusando, mas de vez em quando é bom a gente parar para sondar o coração. Algumas coisas bem simples, querido. Eu estava pensando sobre isso, sabe? Na verdade, eu venho pensando muito sobre isso. Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia diz
Jesus disse que se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí eu pergunto para Deus e digo para Deus: Senhor, eu não sinto que tem fluído esses rios de água viva do meu interior. Alguma coisa não está batendo. O salmista diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, Jesus, por ti, ó Deus. E eu sou obrigado a perguntar, irmãos, a minha alma suspira pelo Senhor? É assim que a gente sonda o coração, querido. O salmista diz: mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em outros lugares. Ele está falando do prazer que ele tem na casa de Deus, de estar junto com o povo cultuando ao Senhor. E eu preciso perguntar para mim mesmo: eu tenho esse prazer na tua casa, Senhor? O salmista vai dizer, Salmo 119, na verdade, é até difícil citar alguma coisa lá, mas o prazer que ele tem na palavra, a alegria que ele tem de se alimentar da palavra, de meditar de dia e de noite, de gastar tempo com a palavra, aprendendo, conhecendo. E aí a gente precisa se perguntar: será que eu tenho o mesmo prazer também na palavra de Deus? É assim que a gente sonda o próprio coração, querido. E uma coisa que eu tenho aprendido é: não justifique os erros, não justifique, seja honesto diante de Deus. E não é fácil, irmão, sabe? Porque aí a gente percebe que a nossa espiritualidade, que a gente julga boa, não está tão boa assim. Não está como a gente se engana porque a gente não para pensar. Mas eu devo comparar a minha vida, querido, com as Escrituras. Pensa, irmãos, a Bíblia diz que eu devo amar o Senhor com todo o meu coração, com todo o meu ser com força. E aí eu pergunto: será que eu amo o Senhor assim? Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu pergunto: será que eu estou buscando realmente? Será que o reino é a prioridade na minha vida? É uma forma da gente sondar o coração. Irmão, se a gente não sonda o coração, querido, é capaz do nosso coração se afastar do Senhor de tal forma que daqui a pouco, irmãos, eu estou irreconhecível. Eu já não tenho mais prazer em Deus e eu não me importo. Eu já não quero mais congregar, mas também eu não me importo. Eu estou justificando. É por isso, é por aquilo. É porque eu não tenho tempo. É porque isso, é porque aquilo. E aí eu começo, querido, a dar justificativas. Mas eu devo ansiar pelo Senhor, devo suspirar pela presença do Senhor, como a corça suspira pelas correntes das águas. Mas o Senhor entende, a vida é muito corrida, eu não tenho tempo para Deus, e o tempo que eu tenho, e aí a gente começa a justificar, querido, e vai empurrando com a barriga, sem se dar conta de que nós estamos nos afastando do Senhor paulatinamente. E nós nem percebemos, irmãos. É o famoso processo de erosão espiritual. Estou sendo... eu estou me afastando, meu coração está ficando endurecido, eu vou justificando isso, porque eu não paro para ir para diante do Senhor e para sondar o coração. Irmãos, você pode fazer isso em casa, lógico, você pode fazer isso em casa, mas eu te convido, querido, tira um tempo, vem para o templo orar, irmão. 1 hora aqui, o som está ligado, ninguém vai te ouvir, e você pode abrir o coração diante do Senhor, e você pode se derramar diante do Senhor. Só toma cuidado com a tua vida, querido. Toma cuidado com a tua espiritualidade. Eu te venho falando isso, irmãos, tome cuidado. É muito fácil a gente se perder na igreja, irmãos. É muito fácil. A gente mantém um comportamento religioso e acha que isso é espiritualidade. É bom que você venha à igreja, querido. Deveria haver no nosso coração o mesmo desejo do salmista. Como eu anseio pelos teus átrios, Senhor. Como eu tenho prazer nos teus átrios, Senhor. Mas não se engane também, querido, porque só vir à igreja não é sinônimo de espiritualidade. Os rios de águas vivas precisam fluir do nosso interior. O Espírito Santo, essa palavra fala do Espírito Santo dentro de nós. É uma coisa que eu vim me perguntando ao Senhor, sabe? Eu tenho dito para o Senhor: Senhor, o teu Espírito habita dentro de mim, mas eu não o sinto, eu não o percebo às vezes. Você já se deu conta? O Espírito está dentro de você, mas você já se deu conta de que você não o ouve? Já se deu conta de que Ele não fala mais com você? É provável, querido, e eu tenho confessado isso diante do Senhor, e tenho pedido perdão ao Senhor. Me perdoe por entristecer o teu Espírito. A correria do dia a dia, a preocupação com a leitura, com o estudo, as horas que eu gasto estudando, sabe? E às vezes você está envolvido com a obra do Senhor, mas esqueceu da relação com Ele. Queridos, nós precisamos vigiar, irmãos. Esse texto, eu parei nele hoje,
Porque eu olho para esse povo e vejo o quanto eles se afastaram do Senhor, o quanto eles estavam distantes do Senhor. A acusação deles contra o Senhor revela o coração das. E eu temo, irmãos, que a gente não perceba, não se dê conta de que essa é uma realidade que pode acontecer conosco, pode nos alcançar e a gente nem se dá conta também.